Ele está chegando, Paulo Pimenta, bom dia, bem-vindo. Bom dia, Ariane, bom dia, Diego. Uma alegria estar aqui de novo, estreando aqui nesse estúdio diferente hoje, né? É isso aí, estamos de volta ao Estúdio 1 às sextas-feiras. Paulo, o que temos para hoje? Ariane, hoje a gente vai começar com um tema que eu pensei muito se eu traria logo agora, já trazer esse livro ou não, que é a questão do Avesso da Pele, o livro do Jefferson Tenório, que tem causado muita polêmica. O que eu resolvi fazer? Eu vou pincelar aqui para os nossos ouvintes o que está acontecendo. Vou dar a eles a oportunidade de ler o livro antes da gente discutir o livro aqui. Eu achei mais Boa. prudente e melhor fazer dessa forma, para não levantar nenhuma questão, mas é muito importante que as pessoas saibam que o Avesso da Pele está sendo censurado em alguns estados. Esse aqui foi um livro que entrou para o projeto didático, né, dos livros das escolas públicas de alguns estados, e algumas das secretarias de educação têm pedido para que ele saia dali. É um livro que fala da condição humana, fala sobre racismo, fala sobre violência policial, fala também sobre sexualidade, sobre diversos temas, e é muito engraçado isso, né? Porque não foi o racismo que chamou a atenção, mas foram as palavras de baixo calão, foi esse tema da sexualidade. O Jefferson Tenório, inclusive, em uma entrevista, ele diz o seguinte, que o mais curioso é que as palavras de baixo calão e os atos sexuais do livro causam mais incômodo do que o racismo, a violência policial e a morte de pessoas negras. Não vamos aceitar qualquer tipo de censura ou movimentos autoritários que prejudiquem estudantes a ler e refletir sobre a sociedade em que vivemos. Então, queria que as pessoas lessem, queria indicar logo esse livro para que elas pudessem ler. A gente discute aqui nas próximas semanas sobre isso. Quem for lendo o livro, quem tiver alguma opinião, pode deixar lá também no meu Instagram para eu já trazer aqui, @pimentapaulo. Boa. E aí a gente conversa sobre ele depois. Em relação ao livro de hoje, é um suspense muito legal. Suspense. Suspense, Olha, saindo aqui do que a gente tem falado normalmente, né? É A Paciente Silenciosa, do Alex Michaelides. É com certeza no meu top 5 de livros, assim. É um gênero que eu nunca pensei que fosse me pegar, que era esse suspense psicológico ali. E traz o seguinte, a história é a história de Alice e Gabriel. Alice, uma pintora super famosa, e o Gabriel, um fotógrafo que está no auge da carreira dele. Ele faz um ensaio para Vogue, volta para casa, e quando ele volta para casa, ele é assassinado. A vizinha escuta os tiros, chama a polícia, e quando a polícia chega, a polícia encontra Alice do lado do corpo, ele com vários tiros no rosto, ela toda suja de sangue, todo mundo, ele também, né, morto ali, mas a casa toda suja, a parede. E aí a polícia prende a Alice como a principal suspeita desse crime. A Alice desde então fica calada, ela não fala nenhuma não palavra. se defende, não faz Nada, nada. nada, nenhuma palavra. E ela é levada para um hospital psiquiátrico da cidade e ela cumpre a pena lá. Lá ela encontra Theo, que é um psiquiatra e um psicólogo, que tenta desvendar o caso e é ele quem narra esse livro. E aí o Theo vai contando as histórias, ele encontra o diário da Alice e aí algumas partes têm também os trechos desse diário e também as obras da Alice, né? Todos os quadros que ela estava pintando, o Theo tenta entender um pouquinho dali dessa história. Ariane, é maravilhoso esse livro, porque ele tem o melhor final de livro que eu já li. Ah, Eu eu adoro disse, isso. eu disse que esse livro está no meu top 5 ali pela história, porque você quer ler ele muito rápido, diferente dos outros livros que a gente tem trazido aqui, inclusive a pedido do Diego Amorim. Esse é um livro um pouquinho maior, ele tem 360 páginas, Tá. mas que você não tem coragem de parar. Assim, é uma coisa muito bizarra. Eu tenho um pouco de receio e um pouco de resistência a livros muito grandes. Eu costumo falar para as pessoas que estão perto de mim que quando o livro é muito grande, o autor normalmente está enchendo linguiça, mas esse é um livro que foge completamente disso. Quando você vai entendendo o que ele está colocando dali, sabe, Ariane, de imaginar a cena do crime, você consegue pensar que todos os personagens que estão no livro poderiam ter matado o Gabriel. Em cada hora você pensa uma coisa diferente, mas quando chega no final e aí você realmente descobre qual foi a história, você fala, meu Deus, eu fui traído. Mas eles contam. Eles contam. Eu Tá. não tô acreditando que era isso. Aí você vai revisitar o livro e você vai ler, e a impressão que dá é muito engraçado, porque depois que você descobre o que está acontecendo, e você, sei lá, nem todo mundo deve fazer isso, mas eu fui fazer isso, de ler de novo o que tinha passado, Tem parece, outra. não, parece que você está sendo observado, sabe? Que tem alguém ali olhando, que você está naquele suspense, naquele clima. Eu vou deixar aqui um trecho logo do começo, que é muito legal do livro,
que a gente vai continuar nele. Diz o seguinte: Gabriel Berenson foi assassinado há 6 anos, tinha 44 anos. Foi morto no dia 25 de agosto, num verão particularmente quente, como deve se lembrar, com registro de algumas das temperaturas mais altas já vistas. O dia em que ele morreu foi o mais quente do ano. No último dia de vida, Gabriel se levantou cedo, um carro foi buscá-lo às 5h15 da manhã na casa onde morava com a Alicia, na região noroeste de Londres, em frente ao parque. E ele foi levado para uma sessão de fotos, passou o dia fotografando modelos num terraço para Vogue. Não se sabe muito bem o que a Alicia fez naquele dia. Ela estava às vésperas da nova exposição, atrasada com o trabalho. É provável que tenha passado o dia pintando no chalé nos fundos do jardim, que havia transformado em ateliê recentemente. Meia hora depois, a vizinha, fala aqui o nome da vizinha, que está em inglês, ouviu vários tiros. Ela ligou para a polícia e a delegacia mandou uma viatura às 11h35, que chegou à casa da família em menos de 3 minutos. E deram com a Alicia de pé junto à lareira. Seu vestido branco ficou fantasmagórico à luz das lanternas. Alicia parecia não perceber a presença da polícia. Estava imóvel, congelada, uma estátua de gelo, com uma estranha e assustadora expressão no rosto, como se estivesse diante de um terror jamais visto. E aí ele conta que tinha uma arma no chão do lado dela, o Gabriel ali sentado, imóvel. Quando a polícia entra na casa dela, ele tá com a cabeça um pouco pendente. Ele fala, ainda deve estar vivo, mas chega lá e tá com vários tiros no rosto. Com certeza, A Paciente Silenciosa, é justamente por isso o nome do livro. Em vez dela ficar presa em uma prisão normal, ela vai para esse hospital psiquiátrico, ela tenta resolver, várias pessoas ajudam ela dali, tem os técnicos que vão passando, as pessoas da enfermagem, o psiquiatra, o psicólogo, e eu acho que com certeza A Paciente Silenciosa está no top livros, e eu acho que as pessoas deveriam ler. Não sei se vocês gostam de suspense, assim, mas esse com certeza é um que tem que entrar na lista. Eu adoro. Eu nunca li um livro que tivesse ali uma história assim, que você vai ter que desvendar ao longo da história e que no final eles vão te trazer a surpresa. Mas eu já assisti alguns filmes assim, que vai ali te levando para um lado, você tá crente que, putz, entende tudo, tô dominando. Chega no final, ele te mostra que o responsável por aquilo ali foi uma outra pessoa, e aí eu já voltei para assistir de novo o filme, e aí é totalmente diferente, você já sabendo o desfecho da história. Agora, você acha que essa leitura é fácil para qualquer um? Super fácil, os capítulos são super curtos, e eu acho que é isso que dá o ritmo pro livro, sabe? De você terminar o capítulo e você querer mais, e aí você fala, esse capítulo foi tão rápido, eu vou ler o outro, e vai emendando um no outro, assim. Foi uma recomendação que eu tinha recebido, eu não conhecia esse autor, não é o tipo de livro que eu costumo ler, Sim. E eu fiquei impressionado, assim, quero super ler. Agora tá na lista outros livros, inclusive do autor da série Bom Dia Verônica, que eu fiquei empolgado com isso, né? Rafael Montes tá ali também. Então, quero trazer para vocês A Paciente Silenciosa, deixar na lista de vocês. Foge dos livros que a gente tem trazido aqui, dessa literatura brasileira, tentando trazer um pouquinho mais das histórias daqui. Um livro que se assemelha um pouco nessa questão do plot twist no final Tudo é Rio, da Carla Madeira, que a gente já falou aqui, campeão de vendas no Brasil, mas nem de longe Tudo é Rio é um suspense, né? Tudo é Rio, muito pelo contrário, é um livro muito mais afetuoso. Aqui em A Paciente Silenciosa, o autor, o Alex, com certeza não imaginava que ele fosse ganhar todo essa gama de leitores. Tem previsão de que esse livro vire filme, então leiam logo para já saber como é que vai ser. A gente não sabe quando ainda vai sair, é uma questão de Hollywood, né? Um filme hollywoodiano que vai ser. Então, com certeza, tá na lista aí dos melhores livros que eu li nesses últimos tempos. Paulo Pimenta, excelente dica. Paciente Silenciosa. Muito obrigada por hoje. Bom fim de semana. Até sexta-feira que vem. Obrigado, Ariane. Obrigado, Diego. Para você que está nos ouvindo também, muito obrigado pela sua companhia. E deixo aqui, reforço o convite para que vocês leiam O Avesso da Pele, do Jefferson Tenório. A gente discuta lá pelo Instagram antes da gente trazer aqui na nossa coluna. Fiquem à vontade, @PimentaPaulo.